It's daring, breathtaking, terrifying. Daredevil sport known as parkour. Male who's doing super risky daredevil movements. O que torna o parkour visto como tão perigoso, algo tão ousado e diferente? No futebol ou em qualquer outra modalidade, a qualquer momento você pode tomar uma pancada sem saber de onde. O risco é constante e aleatório do início ao fim do jogo. Mas por que essa e outras modalidades não são anunciadas como ousadas ou arriscadas? Parkour teve uma associação com esportes radicais como skate, mountain bike ou outros. No parkour, a maioria dos movimentos exige algo diferente, e é isso que veio desde o início com o parkour. E para entender isso, temos que ir onde tudo começou. Quando mergulhei no mundo do parkour há 16 anos atrás, a informação era escassa, reservada a uma comunidade online dedicada que buscava e aprendia tudo em fóruns da internet ou nos primeiros vídeos que tinha no YouTube. Essa jornada me levou a uma busca sobre o que é o parkour, onde começou e como praticar. Para a gente compreender a verdadeira natureza do parkour, precisamos viajar de volta onde tudo começou. A verdadeira essência do parkour. Em 1903, George Herbel, um visionário da preparação física, liderou a evacuação de cerca de 700 pessoas durante a catastrófica erupção do Monte Pelée, um vulcão perto da cidade de Saint-Pierre, na Martinica. Durante a evacuação, milhares de pessoas perderam a vida, pois simplesmente não conseguiu escapar a tempo, ou até ajudar outras pessoas por conta da falta de preparo físico. Este evento foi um ponto de virada em sua vida, revelando a importância crítica da capacidade física na sobrevivência e no auxílio mútuo. Ebert ficou marcado pela observação de que, mesmo em tempos de crise, a falta de preparo físico era um obstáculo significativo. Ele notou que, longe da natureza e de seus desafios, as pessoas nos centros urbanos estavam se distanciando cada vez mais de suas capacidades inatas de movimento. Isso naquela época, imagina hoje. Um tempo depois, durante suas viagens à África, Herbert encontrou tribos cujos estilos de vida eram uma expressão pura de força, agilidade e harmonia com o ambiente. Ele disse: seus corpos eram esplêndidos, flexíveis, ágeis, habilidosos, duráveis, resistentes e ainda nunca tiveram nenhum tutor em ginástica, exceto pelo seu convívio com a natureza. Admirado com a eficiência e a beleza dos movimentos naturais que observava, essas experiências moldaram a visão de Ebert, levando-o a desenvolver o método natural. Esse conceito se baseava em princípios de como ser forte para ser útil, enfatizando a utilidade de treinamento físico não apenas para o indivíduo, mas também para o bem-estar da comunidade. A ideia do método natural era fazer um treino onde você utilizasse os movimentos que o ser humano iria fazer dentro da natureza, como correr, saltar, escalar, arremessar pesos. A ideia era justamente como você poderia usar movimentos que naturalmente você teria que fazer para sua sobrevivência, porém ele tentou analisar como estruturar isso numa metodologia de treino para levar principalmente dentro do treinamento militar ou treinamento que serviria para ajudar outras pessoas. Isso foi a base da educação física lá no princípio. Tá ok, mas e o parkour? Calma que a gente já vai chegar lá. Agora é hora de entrar uma outra figura importante para o parkour: Raymond Belly. Raymond Belly era um bombeiro militar que se destacava nos treinamentos do método natural, que foram criados por George como base para o treinamento militar da época e que utilizam até hoje. Nesse treinamento tinha um percurso que ele era utilizado tanto para testar a aptidão física das pessoas como na preparação física. O nome desse percurso era Parcours do Combattant, que literalmente significa percurso do combatente. Raymond, segundo histórias, ele saía no meio da noite para praticar. Por conta disso, ele tinha que fazer uma movimentação bem silenciosa para não ser pego, o que aos poucos foi refinando sua habilidade e tornando os movimentos cada vez mais suaves e controlados. During his firefighter training, Raymond established himself as one of the most capable recruits by smashing virtually every record that they ever had for the obstacle course and then doubling down by winning several firefighting competitions, particularly being very good at rope climbing. Raymond Belly era pai de David Belly, conhecido atualmente como fundador do parkour. David Belly, inspirado nas lições do seu pai, juntou-se com os amigos para explorar e expandir esses movimentos em um ambiente urbano. Era como brincar de parkour do combattant, só que nas ruas, parques e praças. Eles buscavam liberdade, expressão e, acima de tudo, uma conexão profunda com o espaço ao seu redor. Eles tinham muito a ideia de se tornar forte, principalmente vindo dos princípios de Raymond Belly, que aprendeu isso dentro do percurso militar. Ele queria se tornar alguém útil para a sociedade. À medida que o parkour começava a se espalhar, além dos limites de Nice e Évry, na França, atraía olhares do mundo inteiro. Mas com a fama, vieram os debates internos
que desafiaram a união de seus praticantes. A ascensão midiática do parkour revelou diferentes visões entre seus praticantes originais. Alguns acreditavam que era cedo demais para compartilhar a disciplina com o mundo, temendo uma interpretação errônea, mostrando apenas uma parte espetacular dos movimentos. Outros, movidos por seu desejo de compartilhar a liberdade que havia descoberto, estavam ansiosos para mostrar ao mundo o que era o parkour. David Bailey, impulsionado pelo legado de seu pai e pela convicção de que o parkour era uma extensão de sua própria história, foi na frente e registrou o termo parkour. A mudança do C para o K era para mostrar o impacto, uma coisa diferente. E ele removeu o S que tinha no final da palavra, pois muitas vezes no francês não se pronuncia esse S, e isso significava eficiência. Enquanto isso, tinha os Yamakazes, que era o primeiro grupo de praticantes que cresceram junto com o David Bailey e ajudaram a moldar a modalidade. Eles eram liderados por Yann Aoutra, Laurent Piemontese e Charles Bailey, entre outros. Eles adotaram o nome para a prática de Art do Déplacement, que é arte do deslocamento, ou abreviado ADD. Eles viam o parkour como uma expressão livre, uma arte em movimento, enfatizando a filosofia de ser forte para ser útil e de ser e durar. Eles priorizaram muito essa questão de longevidade na prática, tanto é que o significado da palavra Yamakaze é homem forte, espírito forte. Eu tive o prazer de treinar ao lado de Laurent Piemontese e Charles Bailey quando eles vieram para um evento de parkour no Brasil, que foi em 2011 mais ou menos. Lá pude ver como eles levavam a sério a preparação física e dedicação com a modalidade. No meio disso tudo, tem um outro nome muito importante na modalidade, Sébastien Foucan. Sébastien Foucan também fazia parte desse grupo inicial, porém ele não queria entrar em conflito, pois ele era muito amigo de David Bailey, assim como dos outros integrantes do grupo Yamakase. Então, ele saiu pelo mundo em uma espécie de missão dele mesmo, de explorar e conhecer mais sobre quem ele era e como o mundo era. E no meio de sua jornada, ele foi descoberto por uma emissora britânica que estava sabendo sobre a modalidade e descobriu que ele era um dos praticantes originais, um daqueles que criaram a modalidade, e chamou ele para produzir um documentário sobre a modalidade. Ele, durante todo o documentário, se referia à modalidade como parkour, porém a emissora apresentou ao mundo com o nome de freerunning. Esse termo foi concebido durante a produção do documentário Jump in London, que visava oferecer uma perspectiva um pouco mais britânica da modalidade, e por isso eles meio que colocaram um nome em inglês que ficaria um pouquinho mais próximo, até porque tem sempre essa rixa histórica entre França e Inglaterra. Por conta disso, gerou uma má interpretação no início, onde muitos pensavam que o freerunning era uma versão mais livre do parkour. Parkour era sinônimo de movimento eficiente, enquanto freerunning seria aquela movimentação que permitia mais firulas, como mortais e outras coisas no meio da movimentação. E isso foi crescendo dentro da comunidade de parkour, que as duas modalidades são a mesma coisa. As três, na verdade, tanto o ADD, o parkour e o freerunning, eles são a mesma modalidade, porém acabou sendo divulgado com nomes diferentes. A mídia e a internet, fascinadas pelos saltos espetaculares e pela aparente desconsideração pelo perigo, focaram quase que exclusivamente nos aspectos mais extremos do parkour. Essa visão unidimensional obscureceu a verdadeira natureza do parkour, uma prática enraizada no desenvolvimento físico e mental, na capacidade de se adaptar e na superação de obstáculos. Mas se o parkour não é apenas saltos e acrobacias extremas, o que realmente representa? Como essa prática pode transformar não apenas nossos corpos, mas também nossa mente e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor? Deixa que eu vou te explicar. Não se trata apenas de uma série de movimentos físicos audaciosos. No centro do parkour tem uma filosofia profunda de crescimento, tanto mental quanto físico. O parkour é um convite para explorar o potencial ilimitado do corpo humano, desenvolvendo não apenas a força e agilidade, mas também resiliência mental, criatividade na solução de problemas e uma nova forma de interagir com os espaços ao nosso redor. Mas por conta da viralização apenas dos vídeos extremos, alguns mitos surgiram sobre o parkour. Contrariamente à crença popular, o parkour, quando praticado corretamente, enfatiza a minimização do impacto e a execução de movimentos com leveza e precisão. A verdadeira prática de parkour é suave, desafiando a noção de sinônimo de perigo e desgaste físico. As extreme as it looks, the Kong vault is actually pretty gentle on the body. Since the move stays so close to the ground, tracers don't need to spend much effort getting up in the air. Like in one study, a gymnast kicked off the ground with a force more than 7 times their body weight to get into a vault. In comparison, tracers exerted a force just slightly higher than their body weight to do a Kong vault, and they also had a much softer landing. A definição do parkour que eu utilizo hoje é: parkour é um método de treino
físico e mental que te possibilita melhorar suas habilidades de movimentos naturais, para conseguir se movimentar com liberdade e controle em qualquer ambiente. É também um estilo de vida, baseado nas filosofias de autodesenvolvimento e que vieram desde o método natural. Alguns desses princípios que o parkour segue até hoje é, por exemplo, o ser e durar, que ele enfatiza que você tem que ser, você tem que realmente fazer os saltos, você tem que seguir e fazer a sua expressão física, ser uma pessoa atuante, ser uma pessoa que é capaz de fazer as coisas. Só que ao mesmo tempo você tem que durar na prática. Não adianta nada você fazer um salto hoje e amanhã não tá conseguindo fazer mais nada. Isso vai contra o que muitas pessoas acreditam, que o parkour é uma modalidade de alto impacto, onde você está fazendo apenas coisas sem noção. E um exemplo disso é que os fundadores da prática, que seguem essa metodologia e a filosofia até hoje, eles praticam e estão por aí treinando. Outro princípio é o ser forte para ser útil. Esse princípio é que você, sendo uma pessoa forte, tendo um corpo capaz, se você precisar em alguma situação sair do perigo, você consegue, mas você também, se caso for necessário, consegue ajudar outras pessoas. Ser uma pessoa que é capaz tanto de ajudar outros quanto se ajudar. E isso é muito importante para a sociedade. Existem vários outros valores que são passados pelo parkour, mas o mais interessante é que o parkour ele não te força a seguir isso. É uma modalidade muito divertida e que, sem perceber, você vai melhorar sua força, sua agilidade, sua capacidade de resolver problemas, e aos poucos, por conta da modalidade e de como a gente tem que fazer os movimentos, você vai ter que fazer as coisas de forma mais segura e mais controlada. Por conta de como você executa a prática, você melhora nesses valores sem nem perceber. E com isso, o mundo se torna o nosso playground. Nossa visão começa a mudar, passamos a nos conectar de verdade com o nosso mundo. Uma escada se torna um equipamento de treino, um corrimão, possibilidades infinitas de interações. É como sair da Matrix. Antes, a visão é fechada e restrita, onde tudo era apenas obstáculos no caminho. E agora, passam a ser inúmeras possibilidades. O parkour deveria ser o primeiro esporte a ser praticado. Então, uma criança que começa a treinar parkour desde cedo, ele vai desenvolver melhor o seu corpo, vai desenvolver a sua mente, vai criar muitas capacidades desde novo. Um adulto, ele pode se manter forte e saudável e recuperar aquela mobilidade que às vezes ele acha que nem seria mais capaz de fazer. Um idoso, ao treinar parkour, ele pode melhorar o seu equilíbrio, coordenação e principalmente a sua velocidade de reação. Isso é o que impede uma pessoa de cair, porque não adianta você ter muita força, mas você não ter velocidade para conseguir levar o pé para frente e impedir a queda. Você pode ter o tanto de força que for necessário, se ela não for rápida, você não vai conseguir impedir a queda. Então, quando focamos apenas nos saltos absurdos que vemos na internet, esquecemos que o parkour não é só isso e deixamos de lado um universo de possibilidades que a modalidade nos traz. Então, se você curtiu esse vídeo, eu acho que você com certeza vai gostar de saber como funciona o amortecimento do parkour. Eu vou colocar um vídeo aqui no card e eu te vejo lá.